Olá a todos, espero que todos aí estejam bem, aproveitando bastante esse momento, entre aspas, de folga que estamos tendo, para colocar as coisas em ordem e aproveitar para a gente estudar um pouquinho, né, para a gente não sobrecarregar depois. Pessoal, nas aulas anteriores nós conversamos um pouco sobre questão de inversão de momentos, questão das alças de içamento, conversamos sobre os diagramas, né? Fizemos uma revisãozinha, alguns alunos até me encaminharam aqui a resolução daqueles diagramas de momento fletores e as reações de apoio, tá? Qual vai ser a dinâmica nossa aqui? Eu passei na última aula aqui as fórmulas nossas básicas de dimensionamento da flexão. Vou passar hoje nosso conteúdo de içamento e a partir da próxima aula aí a gente vai começar a resolução de exercícios somando os três conteúdos. Os diagramas de momento, até vou pegar daí dos exercícios que foram passados para vocês em sala de aula, com a verificação da possibilidade de inversão ou dimensionamento ao içamento, e essa parte referente ao içamento, tá? Que seria a parte das alças. Esse conteúdo aqui vocês já conhecem, tem só dois itens que eu preciso comentar de maneira adicional e no final um exercício para vocês poderem me enviar, tá? Como forma de trabalhinho aí, conforme está sendo solicitado pela coordenação. Lembrando, dúvidas que vocês tiverem, nós teremos as lives acontecendo e vocês podem estar mandando e-mail, podem estar mandando pelas redes sociais aí, qual vocês preferirem. Tá certo? Então, nossa aula 2 parte de içamento. Então, o nosso içamento será dado em cima por alças de ancoragem. Essas alças ou laços de ancoragem que nós vamos fazer uso são das nossas barras, tá? Dos nossos vergalhões do concreto armado que vocês já conhecem, onde nós vamos trabalhar de 5 mm a 25, as bitolas convencionais, né? Raramente utilizamos a de 5. E qual que é o nosso objetivo? Nós vamos verificar o quanto nós temos que colocar dessa nossa barra dentro do concreto, de tal forma que, ao içar a peça, possamos garantir que essa peça não vai escorregar dessa alça. E aí, depois da peça colocada em sua posição final, cortamos a alça e a peça está pronta para dar continuidade aí na parte da execução. Então, a parte da ancoragem, nós temos o diâmetro das barras, tá? Representado pela letra Φ, convencional nossa. Uma força que vai acontecer em cada barra, tá? Ou em cada perna, tá? Das nossas barras, perceba que é uma barra só. E aí nós teremos a reação, que é a reação, vamos dizer assim, o atrito que está acontecendo, que é o nosso FPD. E o comprimento básico de ancoragem que nós vamos utilizar, podendo ser o comprimento básico, o comprimento necessário, tá? Nós vamos calcular primeiro o comprimento básico de ancoragem, e na sequência depois calculamos o comprimento necessário de ancoragem para sabermos o quanto essa peça tem que ficar inerte, tem que ser inserida ao concreto para garantir que não vai escorregar. Então, as ancoragens das armaduras é o comprimento necessário para que as barras que estão sendo submetidas aos esforços de tração, diretamente ou indiretamente, não se desloquem do apoio. O dimensionamento das alças consiste na verificação da resistência da barra e na ancoragem da mesma no concreto. Formulinha que vocês já conhecem, 4FK, então igual ao diâmetro, a área da barra que nós estamos utilizando, multiplicado pelo FYK. Então, é resistência característica do aço. Lembrando, questões de unidade. Se trabalhar em kilonewton, o ideal é trabalhar... vai dar centímetro, vocês vão trabalhar em centímetro, FYK tem que ser quilonewton por centímetro quadrado. Se vocês trabalharem FYK em MPa, trabalhe o FK em newton e o diâmetro sai em milímetros. Tá? Então tome cuidado com as unidades. Então, onde o FK é a força mais solicitada? Na perna da alça. Detalhe importantíssimo, isso aqui é um ponto adicional, tá, do que vocês aprenderam nos anos anteriores. Então, essa força que está acontecendo não é a força do içamento, não é a reação de apoio diretamente. Tá? Nós teremos a reação de apoio, nós vamos considerar esse FK como sendo metade da reação. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com uma única alça.
uma única alça, pensa num U. Esse U de cabeça para baixo, duas pernas colocadas dentro do concreto. Se FK é a força em cada perna, eu vou pegar essa reação e vou dividir por 2. Então, erro comum nisso daqui é os alunos colocarem esse FK como sendo a reação total do içamento. Não é. É a reação dividido por 2, pois nós vamos utilizar as alças no formato em U. Então, pensa numa barra reta, nós vamos fazer uma dobra de 180 graus, formando um U, e colocamos esse comprimento calculado dentro do concreto. Tá? Preferencialmente, se vocês quiserem trabalhar a mesma unidade que nós vamos trabalhar durante o curso, tá? Então, FK em Newton, FYK em MPa. Não é bem obrigatório, como eu disse, é só vocês trabalharem as fórmulas coerentes. Tá? Fatores de redução, que é o segundo item que eu falei para vocês, diferente para nós. O que seria esse fator de redução da resistência das barras? Significa o seguinte: de acordo com o diâmetro da barra, quando eu for fazer aquela dobra para fazer o formato do U da nossa barra, 180 graus, ocorre um escoamento dessa nossa barra. Esse escoamento promove uma pequena redução de seção. Então a seção vai ficar um pouquinho menor. Então, quanto vai ficar menor? Nós vamos ter que fazer esse cálculo aqui do nosso diâmetro. Esse nosso diâmetro ele vai ser calculado, né, como sendo o fator de resistência. Esse nosso diâmetro será igual a 4,5 vezes a raiz da força que está acontecendo em cada perna da nossa barra, dividido pela raiz quadrada de alfa. Tá? Então, essa raiz quadrada de alfa, esse alfa pode ser, nós vamos usar o valor de 1, tá? Para as barras de até 12,5 mm, 0,95 para as barras de 16 e 0,9 para as barras de 20 mm. Nesse caso aqui, obrigatoriamente, nosso FK nós vamos trabalhar em kN, ok? Comprimento de ancoragem, aí aquele monte de forma que vocês já conhecem, comprimento básico de ancoragem φ sobre 4 multiplicado pelo FYD por FBD, onde o FBD, que é o atrito, nós vamos trabalhar em 1, em 2, em 3 vezes o FCTD, onde FCTD é o 0,21 raiz cúbica do FCK ao quadrado por 1,4, né? Pode resumir isso aqui, acho que dá 0,15, né? Retira esse 1,4 aqui de baixo. Em 1, nós vamos utilizar 2,25, tá? Que é o valor para todas as barras aço CA50. Ni2, 1 para boa aderência, 0,7 para má aderência. Normalmente vamos trabalhar a região de má aderência por segurança, tá? E o Ni3 sempre valerá 1, que são para as bitolas inferiores ou iguais a 32 milímetros. Comprimento necessário de ancoragem, o LB-NEC, alfa 1, né, se tem gancho ou não. Como é uma alça, nós normalmente vamos trabalhar sem gancho, então alfa 1 vai ser sempre igual a 1. Comprimento básico de ancoragem, AS calculado pelo AS efetivo tem que ser maior ou igual ao LB mínimo. De LB mínimo obedece ainda àquela situação de 0,3 lb, 10 vezes o diâmetro da barra ou 10 centímetros. Um exercíciozinho resolvido, bem tranquilinho, só para vocês aprenderem, voltarem na prática da questão das fórmulas, tá? É calcular o comprimento de ancoragem reto básico LB para uma barra de 12,5 mm CA50 FCK de 20 MPa em uma região de boa aderência. Então, só para a gente brincar com a parte da resolução de exercícios, tá? O nosso FBD Ni1, Ni2, Ni3 FCTD, o FBD 2,25, 1 e 1, por conta dos diâmetros e por ser uma região de boa aderência. A fórmula simplificada 0,15, raiz cúbica de 20 ao quadrado. Nós temos o FBD de 2,486 MPa. Comprimento básico de ancoragem, φ dividido por 4, bitola é de 12,5 mm. FYD FBD, FYD 500 por 1,15, tá? FYD nesse caso. Então, divide por coeficiente de segurança, e o 500 é 500 MPa. E embaixo 2,486, porque está em MPa. Então, comprimento básico de ancoragem igual a 54,65 centímetros. Só para a gente aplicar uma formulinha direta. E aí sim, um exercício proposto para vocês pensarem um pouquinho como que se usa aquelas fórmulas, verificar a questão da reação. Vejam só. Exercício proposto que eu deixo para vocês, esse daqui vocês vão me entregar até a aula da semana que vem. Então,
fazendo um dimensionamento de uma alça de ancoragem, se possível, com uma reação de içamento de 50 kN. O FCK do nosso concreto será de 25 MPa, o aço nosso é CA50, a região, como eu disse, considerando de madeirência, a alça de içamento, laço simples. Para essa resolução aqui, tá? Só para níveis de exercício, vamos considerar N1, N2 e N3 com os dados conforme estão aí no enunciado. Tá? Então, o que eu preciso disso daqui? Eu quero saber qual alça, tá? Qual o diâmetro que vocês vão usar. Lembrando, quanto menor o diâmetro, melhor. Tá? Aqui não foi imposto nenhum limite relacionado à altura da peça. Tá? Então, digamos assim, vocês vão colocar o tamanho do comprimento que vocês acharem, um diâmetro, tá? E para aquele diâmetro qual o valor que vocês vão precisar para ancorar, tá? Mais para frente nós vamos ter algumas limitações, por exemplo, o tamanho da peça. A peça tem 50 centímetros, então eu não posso trabalhar nenhum valor superior a um valor X aí, tá? Que não é exatamente o valor da peça, um pouquinho menor, na questão da ancoragem. Isso daqui é mais para vocês aplicarem. Reação de içamento, fixar que reação de içamento não é igual ao nosso FK, tem que tomar cuidado com isso. E aí aplicar aquela questão lá do diâmetro. Tudo certo? Então, tentem fazer essa resolução, mandem para mim, tá? Uma primeira atividadezinha nossa à distância. E qualquer dúvida que vocês tiverem, fico à disposição de vocês. Podem estar chamando aí do jeito que vocês da forma que vocês preferirem e quando vocês precisarem, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.